Boa tarde, amigos TV 247, começando aqui agora mais um programa Léo ao Quadrado, pedindo desculpas pelo atraso, né? O Léo Estopa está na estrada, teve um problema, coisas que acontecem. O motor do carro ferveu. E eu estou aqui com a nossa querida Gisele, né? Enquanto o Léo não chega, Gisele vai tocando comigo. O Léo está perto de casa, está chegando. Tudo bem, Gisele? Tudo bem, Léo? Tudo jóia? E aí, você que está pilotando a edição, o fato mais importante, mais bombástico aí é o boletim médico, né, do... de casa, tá chegando tudo bem. Opa, olha o áudio tudo aí. Bem, Léo? Tudo jóia? Tá vazando um áudio aí. Acho que é seu. O fato mais importante, mais bombástico aí é o boletim médico, né, do... de casa, tá chegando. Caramba. Opa, olha o áudio tudo aí. Bem, Léo? Tudo jóia? Tá vazando um áudio. Deu? Deu. Desculpa, gente, tinha um áudio aberto aqui. Eu tinha uma tela aberta. Gisele, o fato mais importante é o boletim médico do Jair Bolsonaro, né? Desde o fim de semana, a gente já vinha alertando que esse quadro é mais grave do que vinha sendo divulgado. A Folha tinha dado uma manchete, o Gilberto Dimenstein amplificou esse assunto e o Mauro fez um artigo hoje que bombou também, né? O que você tem de informações? Esse artigo do Mauro compara a situação de hoje com a do Tancredo Neves, né? Ele coloca aí vários pontos que são semelhantes, desde o fato de o Bolsonaro ter ficado hospitalizado em outro hospital e depois ter passado a ser internado num hospital em São Paulo, entre vários outros pontos. E entre eles também a informações desencontradas de boletins e de informações passadas pelo porta-voz do governo, né? No caso do Bolsonaro, a coisa está se complicando, né? A princípio, a primeira informação assim que a gente recebeu com estranheza, né, de uma imprensa no geral, foi o tempo de cirurgia, né? A duração que foi de 7 horas e era prevista para ser um tempo muito menor, né? Era um procedimento que não deveria passar de 1 hora, a retirada da bolsa de colostomia. Só que durou 7 horas. Então, isso não foi explicado. E, desde então, alguns elementos nos boletins têm gerado algumas preocupações. Mas o que deixou um alerta maior também foi uma reportagem da Folha, que foi publicada ontem, e a Folha falou com alguns especialistas, né? Falou com cirurgiões especializados nessa região, né, do corpo, intestino, estômago, etc. E eles apontaram que não era para o Bolsonaro ter tido náuseas. Se a recuperação tivesse perfeita, se não precisasse de nenhum alerta, se tivesse tudo certo, não era para ele ter sentido náuseas. Se sentiu, que foi o caso, né, até o boletim informa isso, que ele realmente sentiu náuseas, isso foi em decorrência de algum problema. E aí, o boletim de hoje traz ainda outros problemas, que foi, o Bolsonaro teve febre e está tomando antibiótico e a alta dele foi adiada. Essa febre aconteceu na noite de ontem, né, e aí o boletim diz que ele apresentou alterações de alguns exames. Então, alguns detalhes são também de que ele teve 2 episódios de evacuação, o que seria positivo. Até esses especialistas ouvidos pela Folha falaram que 5 dias depois da cirurgia, né, o Bolsonaro já tem aí, vai fazer 7 dias amanhã, já era para ele estar comendo pela via oral e já está evacuando também, já era para o paciente estar nessa situação. Não é o caso do Bolsonaro, e aí o boletim de hoje diz que houve 2 evacuações, o que em tese seria positivo, porém teve essa febre e ele está tomando antibiótico. Então, isso complica aí a situação do Bolsonaro. Ele sempre está publicando posts nas redes sociais, os filhos também, e hoje ele fez um post com um vídeo, tem até trilha sonora no vídeo, mostrando ele fazendo um exercício de fisioterapia, né? Ele está lá mexendo a perna, não mostra o rosto dele em nenhum momento. Até tirei o som aqui. Em nenhum momento do vídeo mostra o rosto da pessoa, só mostra as pernas. E aí a mensagem dele diz: após uma semana da 3ª cirurgia, no espaço de menos de 6 meses, graças a Deus, funções voltando à normalidade e fisioterapia contínua nos fortalecendo para que possamos voltar
o mais rápido possível as atividades rotineiras, etc. Gisele, nesse vídeo, é alguém que move as pernas dele ou é ele que move sozinho? Ele sozinho, num aparelho, como se fosse uma bicicleta, né? Uma bicicleta mecânica que tem umas cordas, assim, uns elásticos, e a imagem mostra até o joelho, essas pernas se mexendo, e uma mão segurando como se fosse um apoio, né? Em cima, como se fosse a esteira ali o aparelho que seria da bicicleta, a mão está segurando esse apoio, que deve mostrar algumas informações do corpo, talvez, e essas pernas se mexendo. E aí tem musiquinha nesse vídeo. Esse tweet foi postado, vou até olhar o horário aqui, ele foi postado hoje de manhã, às 10h40 da manhã. Tá no Twitter dele. Então, assim, o artigo do Mauro é bem interessante porque coloca essas semelhanças do caso do Tancredo, que também tentava acalmar a imprensa, tentava falar para todo mundo que estava tudo certo, ele estava se recuperando bem. O Mauro lembra até uma foto que foi divulgada do Tancredo, que ele está ao lado da esposa dele, de mais uma pessoa, e depois foi revelado que nessa foto ele estava com vários fios, vários tubos colocados nele, só que estava escondido atrás do sofá, né? Diga. Não, eu só ia trazer aqui o agradecimento aqui para Ana Maria Macedo, que chegou como membro. Muitas pessoas dizendo que ele está com uma situação muito crítica, muito pior do que vem sendo divulgada, né? Agora, tem uma grande diferença em relação ao Tancredo, Gisele, que é muito interessante. No caso Tancredo, foi muito parecido, né? Porque seria o primeiro presidente pós-ditadura, redemocratização, ainda que pela metade. Havia uma comoção nacional. A imprensa estava lá o dia inteiro, jornais e tal. A impressão que passa em relação ao Bolsonaro é que ninguém está nem aí, né? Que o sentimento é quase de descaso em relação ao que está acontecendo. É um presidente da República que acaba de tomar posse e o sentimento realmente parece ser de indiferença. Evidentemente não é nos bolsões bolsonaristas assim mais radicais. Mas você vê, o mercado não está ligando, o mercado está preocupado com a reforma da Previdência, né? Que por acaso está sendo anunciada aí nos próximos dias. Hoje teve o anúncio do pacote do Moro. A Adriana falou, o assunto do dia é o Moro, eu sei que esse vai ser o assunto do Boa Noite, né? Por isso que a gente está puxando mais pela questão do Bolsonaro. Você não tem essa impressão também, Gisele, de que as pessoas estão ligando muito pouco para o Bolsonaro, mesmo os eleitores dele? Ô, Léo, o que eu vejo de mensagens dos eleitores que ainda apoiam e que tentam defender esse governo é de força presidente, vamos lá, né? Mas realmente não tem uma onda, uma comoção gigantesca em relação à saúde dele. Agora, tem umas distrações acontecendo, né? O início dos trabalhos legislativos, o próprio governo gera alguns fatos, né? Algumas notícias, por exemplo, esse pacote do Moro hoje já provoca várias notícias na imprensa. Brumadinho, que é uma causa que está ali preenchendo muito espaço na imprensa também. Agora, esse grupo de eleitores que defende, eu só consigo ter a percepção nas respostas das postagens do Bolsonaro, né, de positividade ali para a recuperação dele. Agora, realmente eu acho que fica em segundo plano diante de tanta notícia aí que está acontecendo. Ele mandou uma mensagem hoje, que também causou uma repercussão aí, que foi lida, uma mensagem ao Congresso, que foi lida no primeiro dia de trabalho da Câmara, né? Foi o Onyx Lorenzoni, ministro da Casa Civil, que levou essa mensagem lá, e ela foi até vista com curiosidade, eu diria, porque ele faz uma mensagem bastante contundente, declara guerra ao crime organizado. É curioso porque esse é um governo que já está sendo completamente associado às milícias, ao próprio crime organizado, portanto. E aí ele vai lá e faz essa mensagem super forte. Esse é o vídeo aí que eu estava falando. Esse vídeo é interessante, eu estou mostrando aqui, porque ele não mostra se são movimentos voluntários dele ou se tem alguém, de fato, operando. A gente não sabe qual que é o estado, se ele está sendo... Mais grave ainda, não mostra o rosto do Bolsonaro, né? Só mostra as pernas. Não é sinistro isso? Porque
parece que você fala assim, não é possível que iam criar um vídeo. Ok, você acredita que deve ser o Bolsonaro, porque isso seria muito surreal. Mas por que não mostrar o rosto dele, né? Olha que interessante, Gisele. Um dia atrás, o Carlos Bolsonaro assumiu o Twitter dele, né? Então, por exemplo, tinha uma mensagem assim: Jair Bolsonaro via Carlos Bolsonaro. Ontem de manhã. E aí dizia assim: hoje meu pai acordou bem e animado, agradeço aos médicos. Então era como se o Carlos Bolsonaro assumisse o Twitter do pai. Depois, aí seria o próprio Bolsonaro tweetando. Na noite de ontem, né, ele já estava brigando com um ator americano, que eu nem sei quem é, um ator, que o acusa de censura. Aí agora aparece esse vídeo. Ele não está em condição de twittar, ele não pode falar, ele não pode receber visitas, ele não pode se alimentar. Então é uma situação muito séria, muito séria. A gente percebe que a sociedade brasileira não está tendo as informações devidas nesse caso. O Léo chegou. O Léo chegou, acho que o pessoal está ansioso aí para ouvir o Estopa, e também eu vou estar no Boa Noite daqui a pouquinho, vou falar mais. Olha aqui, Gisele, antes de passar para o Léo, eu estou te passando aqui um vídeo. Diga. O Bolsonaro acabou de publicar um vídeo em que o porta-voz, vocês podiam até passar esse vídeo no Boa Noite, em que o porta-voz fala sobre o estado de saúde do Bolsonaro, né? E aí o Carlos Bolsonaro fala, 7 minutos atrás, está aqui, ó, 7 minutos, o general Rego Barros, né? O Carlos Bolsonaro fala, boletim médico de hoje, sobre a saúde do presidente, vamos adiante, um passo de cada vez, né? A gente percebe que o clima não é assim de euforia, de extremo otimismo, revela uma certa preocupação, e a alta foi adiada, né? Então ele não terá alta antes do dia 11. O mais grave é ele não ter alta e não passar a presidência também para o Mourão, né? O Brasil, tecnicamente, está sem comando. Deixa eu dar um alô para o Léo. Léo, você está bem? Está tudo certinho aí? Chegou bem? Léo Estopa, está nos ouvindo? Fala, Léo, você está sem áudio. Não te ouvimos. Não estamos ouvindo Leonardo Estopa. Gisele, então eu passo para você e depois a gente volta para o Léo. Daqui a pouco eu te libero para você preparar já o Boa Noite, né? Você falou que o Brasil está sem presidente no comando, né, Léo? Está sob o comando dos filhos do Bolsonaro. Opa, agora sim, Léo. Estamos te ouvindo. Ah, tá. Eu tomei um pouquinho de couro aqui. Então, boa tarde, pessoal. Pode dar sequência aí, Gisele, que você estava falando. É só Só estava dizendo que a gente está sob o comando dos filhos do Bolsonaro. Que tristeza, né? Mas pode falar aí, Léo, o espaço é todo seu. Eu vou sair dessa, gente, e aí a gente se encontra no Boa Noite, tá bom? É isso, Gisele, você vai organizando Boa Noite, então pega esse vídeo do porta-voz. A gente se desculpa aqui pelo atraso. E, evidentemente, você vai falar muito do pacote da segurança do Moro, que está sendo muito criticado, né? Ah, sim. Eu vi que o Haddad está criticando, juristas, é uma unanimidade negativa. Mas, enfim, aí é tema para o Boa Noite. Valeu, gente. Valeu, tchau, tchau. Obrigado. Beijão. E aí, Léo? Fala, Léo, como é que estão as coisas por aí? Não, primeiro se explique, o que aconteceu, Léo? Ô, Léo, o negócio do pobre caçar, desafiar a tendência de pobre, depois de 6, 7 anos, assim, sem tirar um final de semana de férias, eu falei, esse final de semana eu vou tirar de férias. Sabe aquele negócio de desafiar a pobreza? Eu fui. O carro, que não é um carro muito acostumado com essas coisas de passeio, ferveu o radiador e tinha que ficar parando, colocando água, para esfriar. Não, você não tem um carrinho, não, você tem uma caminhonete, eu conheço, tá? Mas caminhonete também ferve, Léo. É falta de manutenção, até falta de andar mesmo, que fica muito parada, e dessa vez ela cismou de fazer pirraça, ferveu o radiador e ficou jogando água para cima, a coisa lá, e atrasou tudo. Léo, ó, vou ler aqui o comentário da Cláudia Linho, né? Tem muita gente falando em lei do retorno, né? Ela fala assim, olha só, desejem mal a ele que o castigo venha a cavalo, e quem assumirá será o Mourão. Tem muita gente falando que o Bolsonaro está numa situação muito mais crítica do que vem sendo dito pelos porta-vozes, pelos assessores. O fato é, Léo, no fim de semana, quando a gente falou que era mais grave, muitas vezes, não, vocês estão exagerando. Bom, hoje, objetivamente, a alta dele foi adiada, né? Ele teve febre, né? Ele está com uma questão que se chama na medicina de ileoparalítico, o intestino delgado que parou de funcionar.
É uma situação muito dura para quem atravessa esse tipo de problema, né? E agora, aparentemente, ele vai ter que ficar muito mais tempo no hospital do que estava previsto. E não passou a presidência para o Mourão. Eu queria te passar primeiro a sua percepção geral sobre o estado do Bolsonaro, para depois a gente evoluir aqui no papo. Léo, sobre o estado do Bolsonaro, a coisa mais complexa que eu penso nesse momento é o seguinte: é muito difícil a gente opinar sobre o que está acontecendo, até porque existem pessoas que garantem que o Bolsonaro teria câncer, então esse seria um tratamento da retirada da bolsa, não pela facada, mas por uma cirurgia de câncer. Então o Bolsonaro já estaria lutando contra essa doença há muito tempo. Isso é um detalhe muito complexo de se falar, porque são todas especulações que vêm de vários lados, mas uma coisa que eu posso falar de forma precisa e clara é: a atual conjuntura demonstra que estamos em monarquia e não em presidencialismo. Porque numa situação presidencialista, jamais um presidente poderia delegar. A função de presidente da República é indelegável. Como seria, vamos pensar em outro poder, como se um juiz falasse: olha, eu vou passear um pouquinho, vou passar para o meu filho aqui tomar as decisões como juiz. Não pode. Então isso já começa a assustar a gente no momento em que a gente tem um presidente da República que está sem condições de presidir, ou seja, não é ele que está presidindo, tem alguém presidindo por ele. Por mais que ele tenha condições de delegar funções como ministérios, você não pode chegar e imaginar uma pessoa que está tratando e está inconsciente sendo representada por seus filhos. Isso é monarquia. Isso não é presidencialismo. Então a gente pode dizer que hoje, em termos de democracia, em termos de decisão nas urnas, o Brasil está à deriva, porque o presidente está provavelmente inconsciente. Isso mostra o adiamento da alta, mostra que o presidente não está presidindo, e quem está presidindo no lugar do presidente seriam os filhos do presidente. Estaríamos nós em uma monarquia? É bem complexa a situação que a gente está vivendo hoje. A gente não pode dar certeza, qualquer coisa a respeito da saúde do Bolsonaro é especulação, porém uma certeza que a gente tem: a distorção que a gente teve ao longo desses últimos anos foi tão grande a ponto de que hoje nós estamos, de fato, vivendo um regime monárquico. Agora, tem um aspecto, Léo, que é importante. O Bolsonaro, durante a campanha presidencial, ele se viciou em fake news. Foi um grande especialista em contar mentiras, né? E a gente passa a desconfiar das informações divulgadas pela família. A família não tem credibilidade pelo histórico da eleição. Você acha que eles podem estar mentindo deliberadamente? Isso aí, como é opinião, né? Como nesse caso trata-se de opinião, ninguém tem certeza a respeito do que está acontecendo lá dentro. Opinião minha. Se eu fosse consultado da seguinte maneira: você apostaria tudo que você tem nisso? Duas coisas que eu apostaria nesse momento são: uma, que a facada foi fake e que o Bolsonaro fez uma cirurgia de câncer. Isso eu tenho certeza total disso, mas a única coisa que eu posso falar, não como pessoa, mas como jornalista, como comunicador, é: a polícia precisa investigar e entregar para a gente uma resposta a respeito disso. E a outra coisa, se você pergunta a minha opinião, a opinião que eu tenho é que tudo é mentira, que o bicho está pegando lá dentro. O Bolsonaro, no meu ponto de vista, está enfrentando um câncer, e não é uma coisa simples, é uma coisa de longas datas, e nesse momento o Bolsonaro pode ter sido sacrificado, inclusive pelas eleições, porque, pelo que parece, se essa teoria estiver correta, por isso que eu falo da importância da Polícia Federal investigando, parece-me que o desespero dele por ser presidente da República possa ter adiado o momento da cirurgia para conseguir fazer valer a facada mais a cirurgia de câncer, e isso pode ter feito, inclusive, o câncer progredir. Essa é a teoria que eu acredito, mas é claro, você está me pedindo uma opinião. De fato, a gente precisa de investigações para chegar até a verdade a respeito disso. Mas a opinião que eu tenho é que ele hoje está colhendo, às vezes, os frutos de ter aguardado o momento da cirurgia para conseguir conciliar a cirurgia com o evento fabricado. A minha opinião seria essa. Acho que tá ruim o Bolsonaro lá dentro. Léo, exatamente. Muitas pessoas falam: não, colheu o que plantou, semeou muito ódio, né, vendeu o discurso de ódio, isso teria retornado. Mas tem a questão técnica também do ponto de vista médico, né? Ele fez coisas que provavelmente não poderia ter feito. Provavelmente nem poderia ter ido a Davos, né, ter feito sacrifícios que fez, estava no estado de saúde que talvez não fosse compatível com isso. Regina Cardoso se tornou membro do canal. Né, queria agradecer muito a Regina. O Esdra Santos dizendo: bom, eu vou ler aqui uma opinião, dê um superchat. Esdra Santos: desejo a ele
o mesmo que desejou a presidente Dilma em 2015, só que em dobro. A Sônia Regina dizendo, vocês são ótimos, gostaria de poder contribuir mais. Obrigado, Sônia, pelo superchat. A Maria Ribeiro está dizendo, Léo, meu raciocínio bate com o seu, né? Então ele se expôs a coisas que não poderia ter feito. Você lembra que depois da cirurgia, da tal facada, vamos considerar que tenha sido uma facada, ele foi lá no estádio do Palmeiras, levantou um troféu, né? Ele fez muita estripulia, né? Viajou para Davos, tomou posse, um monte de coisa. A vida de um presidente da República exige muito psicologicamente e fisicamente também, né? Não é uma atividade qualquer. Então, naturalmente, eu acho que esse período aí de hospitalização, ele vai muito além do que está sendo previsto. Não vai ser só até o dia 11. E aí a pergunta que eu te coloco é, Léo, a gente está no dia 4 de fevereiro, né? O Brasil pode ficar tanto tempo com um presidente assim, nessas condições? Será que não é hora de chegar lá, a junta militar, e dizer, olha, Bolsonaro transfira a presidência para o Mourão? Porque alguém tem que assinar. Tecnicamente falando, né, Léo? Tecnicamente falando, o Mourão já deveria estar presidindo oficialmente. A gente sabe que tem as coisas que o Mourão preside até por Twitter, mas o Mourão deveria estar presidindo como interino nesse momento. E essa questão do... Eu tenho para mim, tá? Isso é opinião pessoal também, eu tenho para mim que o Mourão é o próximo presidente, a gente estaria aí no terceiro turno. Essa é a opinião que tenho. E eu acho que fica difícil até para o Bolsonaro, nessa condição de saúde, ficar enfrentando essa barra toda, de continuar batendo de frente com um sistema poderoso para continuar na presidência da República. Eu acho que é o momento do Bolsonaro entender que é a vida dele que está em jogo, é a liberdade dos filhos que está em jogo, é uma coisa muito maior do que ele já venceu, né? Já foi presidente, já vai estar na história, não precisa de mais nada, ele sabe que ele não vai conseguir presidir. Continuar lá para quê? Continuar lá para entregar tudo para Israel? Continuar lá para fazer o seu próprio povo sofrer? A troco de quê, gente? Eu acho muito infantil. E mais, insistir em governar de dentro de um hospital é mostrar fragilidade, porque o mesmo Bolsonaro usou a doença para fugir dos debates. Então, nesse momento, ele mostra que está com medo. Ele não está mostrando que tem boa vontade. Ele está mostrando que tem medo. Ele está mostrando que está tentando segurar a presidência à força. Eu acho que não é inteligente. Eu acho que muito pelo contrário. Era a hora dele aproveitar a oportunidade para sofrer menos. Para de repente sofrer menos. E para ter uma saída honrosa também, né? Aliás, é uma saída legítima para cuidar da própria saúde. Nada mais importante na vida do que a saúde. A saúde é mais importante do que a presidência da República. Claudemir Santos está dizendo, mas se for câncer mesmo, como ficará a reputação do hospital mais renomado do país? E a questão da facada? É tudo mentira? Então não estamos vivendo uma distopia? É algo muito pior. A Maísa fez a mesma pergunta. O hospital vai mentir até quando? Eu não sei se o hospital está mentindo, mas muitas pessoas acham que o hospital mentiu o tempo todo, né? Mentiu quando falou sobre facada, mentiu quando falou que ele não podia ir a debate, mentiu em vários episódios. Estaria mentindo novamente agora sobre o estado de saúde. Como é que você acha que está a reputação do hospital mais renomado do Brasil nesse momento, Léo? Então, Léo, está aí um grande problema, porque nós continuamos com a mesma situação em termos de sociedade, uma sociedade extremamente dividida. Nós temos dentro dessa sociedade pessoas que acreditam na versão do hospital e pessoas que não acreditam. Só que dentro das pessoas que acreditam na versão do hospital, dentro daquelas que não acreditam, existem aquelas que duvidam e aquelas que falam, olha, é para o bem maior, é contra o comunismo, então vale. Essa situação de sociedade extremamente dividida penaliza todo o Brasil e o que eu falo, olha, a saída para isso é um entendimento aqui dentro do Brasil de que o maior inimigo está lá fora. O hospital perde reputação, nessa brincadeira as empresas brasileiras todas estão perdendo vendas, o Brasil todo está perdendo com isso. É hora de reunificar a sociedade brasileira. O hospital segue a mesma lógica, olha, tem gente que acredita, tem gente que não acredita, tem gente que concorda, tem gente que não concorda. Mesmo acreditando, tem pessoas que falam, não, o hospital está fazendo bem, porque está livrando o Brasil do mal maior, que é o PT. O detalhe é que, aos poucos, o Brasil vai perdendo a credibilidade, porque fora do Brasil, as pessoas que investiriam no Brasil, né, investiriam, gerariam empregos, elas começam a pensar, peraí, afinal de contas, essa história da facada é mentira ou verdade? O hospital está falando mentira ou verdade? Afinal de contas, esse Lula vai ficar preso ou vai ser solto? O Brasil só vai perdendo com isso.
todo mundo só vai perdendo com isso. E uma coisa importante, Léo, que eu tenho para esse momento, eu estou vendo que você está muito preocupado aí, olhando a tela do computador, eu vou aproveitar esse momento para falar um ponto de vista que eu tenho de toda essa confusão que está acontecendo. Estou te pedindo da Elaine aqui, Léo. A Elaine está dando, só estou dando tchau para ela. Fala com ela, que eu mandei um abração para ela também. Manda outro. Fala. Ô, Léo, um ponto de vista importantíssimo que a sociedade precisa ter, em especial a classe média, cabeça dura, que insiste em manter a situação como está, é que você pode fazer tudo. Você pode dar um golpe, você pode tomar a presidência, você pode realmente colocar o presidente que você quer na cadeira de presidente. O que você não vai conseguir fazer é convencer uma sociedade revoltada a produzir. Então, se a classe média brasileira não perceber que tirar o Lula das eleições não significou conseguir controle sobre a sociedade, essa classe média só vai perder, Léo. Porque, olha, é possível você prender um candidato que tem mais da metade das intenções de votos, mas você não conquista a confiança daquela mais da metade da sociedade brasileira que votaria naquele candidato, colocando outra força, o que significa que nós estamos condicionando o Brasil a um conflito social e dentro desse conflito social não tem retomada do conhecimento. E sabe uma coisa, Léo, só para concluir, um desafio que eu faço para qualquer classe média, um desafio que eu faço para qualquer pessoa que acha que está melhor com essa situação. Qualquer pessoa que acha que está melhor. Eu vou te dar uma dica. Normalmente o classe média é aquele cara que tem propriedade, tem imóveis. Pega o seu imóvel, olha o valor dele no final de 2014, divide pelo valor do dólar naquela época. Agora pega o valor que você consegue, não é o valor que você acha que você vende seu imóvel, o valor que você conseguiria vender seu imóvel hoje e converte para dólar. Você vai perceber uma coisa básica, desde que você e o resto da classe média brasileira começaram esse inferno dentro do Brasil, todo o patrimônio de vocês caiu pela metade. Ou seja, vocês estão achando que estão ganhando, dopando a política, desgraçando a vida do brasileiro e gerando desemprego. Vocês acham que estão ganhando porque vocês estão mantendo um patrimônio, mas esse patrimônio já vale a metade. A economia está baixa. Se a economia está baixa, tudo no Brasil perde valor. Básico, aquele funcionário público de alto nível que se acha Deus, um juiz, promotor, procurador, pega o seu salário de 2014 e converte em pacotes de arroz. Agora pega o salário de hoje e faz a mesma coisa. Você compra metade. Isso porque nós, brasileiros, após o início do conflito social no Brasil, nós valemos menos, nossa propriedade vale menos, nossa moeda vale menos, nosso trabalho vale menos, tudo nosso vale menos. Até as nossas riquezas minerais, que seriam commodities, elas estão num volume tão alto que o nosso desespero por vender está fazendo o preço cair no mundo inteiro. Então caiam na real. Se não tiver um acordo de classes, classe média, respeitando o trabalhador e voltar a uma sociedade em paz, até mesmo os que acham que estão ganhando com isso só estão perdendo. Simples assim. Muito bem colocado, Léo, muito bem colocado. E essa conta é muito fácil de se fazer. As pessoas sabem, né? É evidente que houve uma desvalorização imobiliária gigantesca no Brasil e uma alta do dólar. Então é só fazer, o denominador cresceu, né? O numerador diminuiu. Evidentemente, as pessoas ficaram mais pobres. O Sebastião Guimarães está dizendo: um morto-vivo não aceita o destino. O outro, o destino, por enquanto, dele nos livra. Olha que interessante, ele está falando do Bolsonaro primeiro, depois do Mourão. Só apelando para Jesusinho da Goiabeira. Só Jesus da Goiabeira nos salva, Léo, diz aqui o Sebastião. Obrigado pelo superchat. Ô, Léo, deixa eu trazer mais um comentário aqui, é o seguinte. O Adelmo Souza, que é membro do canal, está dizendo: a facada foi mentira, ele tem câncer, está em metástase e não sairá de lá vivo. Os filhos estão aflitos com essa realidade. Lorenzoni está governando pelo Twitter e Mourão, né, está aí segurando a onda. A Sofia está dizendo: Bolsonaro precisaria estar bem de saúde, ele precisa cair, ser derrubado pelo povo. Se morrer, virará herói e deixa herança política para os três patetas. Também tem esse aspecto, né? Evidentemente, se o mito morre depois de salvar o Brasil, entre aspas, né, os filhos do mito vão querer retomar o legado do mito. Tem todo esse aspecto. Agora, o que realmente é muito importante é dar transparência para a sociedade brasileira, né? O Mauro Lopes botou hoje um artigo que repercutiu muito, dizendo: a sociedade brasileira tem o direito de saber qual que é o real estado de saúde do Bolsonaro. Coincidência ou não, hoje o Einstein, o hospital, deu o primeiro boletim médico minimamente realista. Falou ali em febre, olha, adiamento da alta. Médicos que conhecem casos desse tipo relatam que
quando você tem a paralisia total do intestino delgado, o que tem que se fazer depois de um prazo relativamente curto é outra cirurgia, uma outra cirurgia para colocar uma nova bolsa de colostomia. Então pode ser que se anuncie em breve que o Bolsonaro seria operado novamente, né? Essa é uma possibilidade concreta, Léo. Então, essa novela vai se arrastar, daqui a pouco as pessoas vão começar a se ligar nisso. Né? Vão achar, porque muita gente estava achando, não, uma cirurgia banal. Não é banal, é sério, né? Já foi muito mais longa do que previsto, e a recuperação está muito pior do que se imaginava. E olha, Léo, o que eu estou percebendo nesse momento em que a gente tem duas possibilidades. Eu sou muito otimista, apesar de que eu perdi meu pai após uma cirurgia de câncer. Eu sou muito otimista que o Bolsonaro consiga sair dessa cirurgia. Eu não sou otimista quanto ao quadro de saúde dele, porque, infelizmente, o câncer é uma doença muito, assim, desafiadora para a humanidade ainda. E se eu acredito que ele tem câncer, eu acredito que ele, talvez, infelizmente, tenha que seguir aí. E eu falo infelizmente porque, apesar das suas opiniões políticas, nós dividimos a mesma raça, a mesma espécie. Eu acho que desejar a morte de alguém, assim, é uma coisa muito estranha. Eu acho que tem pessoas bem piores do que o Bolsonaro hoje no território nacional, que estão muito bem, como os piores seres humanos que eu vejo hoje no território nacional, Magno Malta, Sérgio Moro, essas pessoas aí que realmente destruíram a economia, destruíram a sociedade, fizeram coisas covardes com a sociedade, estão muito bem. Então, não acho que tenha qualquer tipo de punição divina, não acho que seja isso. Eu acho que seja o percurso da vida, né? Eu acho que ele é uma pessoa que, de repente, foi muito enérgico, teve muito ódio, e isso acaba produzindo químicos que levam ao câncer. Enfim, Bolsonaro, imagino eu que ele está nos últimos dias de presidência. Esse é o meu ponto de vista. Seja através de um golpe, né, do Mourão dê aí, de alguma forma, um golpe, seja através de uma renúncia por questões de saúde, ou seja mesmo através da morte, que todos nós estamos, obviamente, propícios a morrer. Mas um ponto que ninguém está percebendo é o Mourão. O Mourão, Léo, hoje, ele é como, a gente pode usar aquela metáfora da família real de Portugal falando com o príncipe no Brasil. Olha, o pomo está maduro, colha-o antes que alguém o faça. Isso quer dizer que tem um fruto maduro ali, se ninguém for lá e pegar, ninguém vai fazer. O Mourão é um presidente procurando emprego. E as pessoas da esquerda, mais uma vez, ao meu ver, estão errando nesse sentido. Isso porque durante 3 anos eu fiquei insistindo, falando que, olha, a esquerda precisa se aproximar das Forças Armadas para ter apoio da base das Forças Armadas para a gente derrubar o golpe. Claro, minha voz é uma voz que não alcança tanto quanto poderia, e por isso as pessoas não conseguiram entender o que eu estava querendo dizer. Hoje a gente tem, infelizmente, uma situação em que a esquerda é odiada pelas Forças Armadas e quem tem o poder das armas, no final das contas, são as Forças Armadas. Hoje a gente tem uma outra realidade. Hoje a gente tem um presidente pedindo emprego tanto para um lado quanto para o outro. O Mourão deixa claro que ele quer fazer um reconcílio de classes. O detalhe é, o Mourão vai entrar na presidência, seja pela morte do Bolsonaro, pela renúncia do Bolsonaro, e a renúncia só vai ser forçada. A renúncia pode ser forçada pela direita, que está apoiando a entrada do Mourão. A renúncia pode ser forçada por um movimento popular que quer o Mourão como sendo uma opção melhor que o Bolsonaro. O detalhe é, para quem Mourão vai governar quando ele chegar à presidência? Se a esquerda não perceber que talvez seja a hora de fazer um acordo com o Mourão, no lugar de ficar jogando pedras no Mourão, como se isso fosse resolver, a esquerda poderia, de repente, ter um representante na presidência da República. Isso é muito importante, porque, olha, nós temos uma realidade em que não existe possibilidade lógica de novas eleições. Ainda que o Bolsonaro morra, as elites vão estar felizes com o Mourão na presidência. Então, não há possibilidade lógica de novas eleições. Se a esquerda continua focada em atacar o Mourão nesse momento, o que eu vejo é que a esquerda está fabricando um novo inimigo sem necessidade, porque, diferente do que o Mourão falou antes das eleições, a gente ainda está em processo eleitoral. É um terceiro turno, que não é uma coisa oficial, não é uma coisa prevista em lei, mas está acontecendo, está na frente de todos. Estamos em terceiro turno do processo eleitoral. O detalhe é que agora o processo digamos que, via dupla. Da mesma forma que o Mourão está fazendo a campanha dele para presidente, o Mourão está querendo saber quem vai ser a base apoiadora dele. Então, nesse momento, se a esquerda perde o Mourão para a direita, aí realmente a gente vai ter um governo puramente liberal no poder. Tá sem som, Léo?
Tá sem som, Léo? Léo, quando você sentir que tá sem som, fala qualquer coisa para também não ficar assim. Tá. Você fala, tá sem som, e aí emenda com uma outra ideia. Eu queria aproveitar que a gente está com um público muito alto aqui, 4.600 pessoas ao vivo, né? Para dizer o seguinte, agora a gente tem feito em alguns programas, Léo, eu estou lançando depois no Facebook para divulgar a TV 247. Todos os programas são feitos ao vivo na TV 247, né? Aqui é a transmissão original, então a gente sempre pede a preferência para o YouTube. A gente está alcançando os 300 mil inscritos provavelmente nesta semana, mas, evidentemente, a gente também pode jogar alguma coisa no Face para pescar o pessoal do Face e trazê-los aqui para o YouTube. Então, vou jogar hoje à noite, em algum horário, para quem puder assistir o Léo ao Quadrado. Já que você mencionou o Mourão, olha que interessante essa notícia que eu vou trazer para você aqui, Léo. Mensagem ao Congresso não tem o nome do vice-presidente. É a primeira vez na história o Bolsonaro mandou uma mensagem ao Congresso que diz respeito ao começo do ano legislativo. É uma tradição. Todos os presidentes, Collor, Fernando Henrique, Lula, Dilma, sempre colocavam na mensagem o presidente e o vice-presidente. O Bolsonaro ignora o Mourão. Ou seja, estão em guerra aberta, Léo. Eles estão em guerra. Parece que o Bolsonaro está muito apegado ao cargo. É essa questão que está gerando também toda essa preocupação nele, nos filhos. O Eduardo Bolsonaro outro dia disse que sobre o Mourão não vou nem comentar. O Mourão vai dar uma série de entrevistas nessa semana. Então o Bolsonaro deixa transparecer a desconfiança e a ira que ele sente em relação ao próprio vice, né? O que talvez até contribua para agravar o seu estado médico. Porque imagina o cara, já está frágil, já está hospitalizado, não pode ficar nervoso, não pode ter descontentamento e fica ali, puto com o Mourão, né? Então o negócio vai complicando. Aqui, ó, o superchat da família Brito. Também tenho certeza do falseamento da faquinha de condão. E muitos bolsominions também têm, tanto que todos eles se mantêm em silêncio. Um silêncio incompreensível e absurdo diante do fanatismo que sempre demonstraram. Outro superchat aqui. Sônia Regina. Grande lógica do Estopa. Tem que compor mesmo e é para já, né? Mais um superchat chegando aqui também, da Valéria, dizendo: Lula permanece preso graças aos militares. De fato, Lula é um prisioneiro da junta dos militares que hoje governam o Brasil, né? Mas, Léo, eu queria que você falasse um pouco do fato do Bolsonaro explicitar essa paranoia que ele sente em relação ao Mourão. Por que ele, pelo menos, não finge confiar no vice? Olha, já começa porque o Bolsonaro, ele é um cara que participou de um golpe de Estado, participou de uma forma muito efetiva de um golpe de Estado, e ele sabe muito bem como funciona um golpe de Estado. O presidente não precisa estar errado, basta que o vice-presidente consiga apoio suficiente para dar o golpe de Estado. Simples assim, e ele participou disso, ele foi parte disso. Tem pessoas que têm um pouco de medo de lei do retorno, mas vamos pensar diferente. Vamos imaginar que a hipótese da facada ter sido fake seja verdadeira. Obviamente, Mourão sabe de tudo. Então é o momento em que o Bolsonaro talvez esteja passando mal exatamente, não porque o Mourão está tentando chegar ao poder, mas porque o Mourão pode jogar tudo no ar. Então ele não pode bater de frente com o Mourão, ele não pode desrespeitar o Mourão, porque se o Mourão sabe do que aconteceu, o Mourão tem ele nas mãos. Então é mais ou menos assim, o Mourão deve estar dando para ele uma oportunidade digna de pular fora, porque pessoas sabem coisas pesadíssimas a respeito dele. Nós podemos dizer que hoje nós temos uma situação bem dividida, tá, Léo? Com uma pequena exceção, não estou falando de uma situação de 100%, a gente pode dizer que Bolsonaro tem um apoio, né? Vamos falar de elite, não vamos falar do robozinho do Bolsonaro dentro do povo, não. Vamos falar da elite, porque agora, nesse terceiro turno, o povo já não significa nada. O que significa são as elites. E nessa questão de elites, a gente tem uma situação em que uma pequena parte da elite, que é aquela que produz dentro do Brasil para vender para fora, como, por exemplo, a própria Vale, essa parte pode estar com o Bolsonaro, mas aqueles empresários que produzem dentro do Brasil e dependem do mercado interno brasileiro, eles estão com o Mourão. Então a gente tem uma realidade que a gente pode dizer que grande parte do apoio do Bolsonaro é um apoio de Israel e Estados Unidos
a favor de uma colonização do Brasil. E parece que a turma que quer retornar ao crescimento econômico, eu nem estou falando que é uma turma que quer o bem do empregado, não. Estou falando que é uma esquerda, não. Muito pelo contrário. É uma direita brasileira nacionalista. Então a gente tem o entreguismo brasileiro, que se chama de direita, mas na verdade é um processo aí de recolonização que não tem absolutamente nada com direita, em torno do Bolsonaro. Esse movimento que foi chamado de ultra e extrema direita no Brasil, a única coisa que ele tem de direita é discurso imbecil, discurso de matar, de fazer, de acontecer. Porque em termos políticos e econômicos, isso não é direita, isso seria algo bem distante de direita, seria o entreguismo, o neoliberalismo exacerbado. Um neoliberalismo entreguista misturado com conservadorismo. Não tem nada de direita, não tem nada da direita de Mussolini, não tem nada da direita de Hitler, quando a gente pensa que a intenção do Hitler e do Mussolini era proteger o Estado, né, a Alemanha, e proteger a Itália. No entanto, agora surge no entorno do Mourão uma direita puro sangue, que seria direita em termos de direita, propriamente dito. Olha, precisamos nos unir em torno de um governante que vai garantir que o de fora não venha exterminar a gente aqui dentro. Então existe esse conflito na elite. Aquela empresa, como por exemplo a Vale, que produz no território nacional e vende produto para fora, leva lucros e produto para fora. Nenhum de nós, imagino que você nem eu, Léo, e nenhuma das pessoas que estão assistindo foram numa loja da Vale para comprar minério. Isso não é comum, exatamente porque a Vale produz em território nacional e vende para as gringas. Essa Vale, ela quer o Brasil com alto nível de desemprego, quanto maior o desemprego, menor o salário. Essa turma está com o Bolsonaro. Já aquele empresário que é o contrário, ele depende da economia brasileira bombando para ele vender para as pessoas do Brasil, que é um dono de supermercado, essas lojas de shopping, enfim, todo mundo que vende para o cidadão brasileiro, eles já começam a perceber que a sabotagem do mercado interno está gerando prejuízo para eles. Então, a Vale ganhou com todo o prejuízo que o Brasil teve e o desemprego, a Vale ganhou e continua ganhando. A Samarco ganhou e continua ganhando. No entanto, um supermercado perdeu, até as lojas Avan, que estão aí cabeça dura, esse cara brigando por essas ideologias loucas, até eles perderam, porque, olha, o patrimônio deles vale a metade do que valia antes. Eles vendem menos do que vendiam antes, e por mais que eles queiram tirar o direito trabalhista achando que vão lucrar com isso, eles vão tirar direito trabalhista na sociedade que está tirando o direito trabalhista dos clientes deles. Então, o que eu vejo hoje é que está surgindo no entorno do Mourão essa elite, o Mourão começa a representar essa elite que quer realmente a retomada do crescimento interno do Brasil. Por outro lado, Léo, não existe a menor possibilidade, e eu falo assim, não existe a menor mesmo, não há qualquer possibilidade dessa elite que vende para dentro do Brasil retomar uma atividade econômica digna sem fazer um concílio de classes com os trabalhadores. E só é possível um concílio de classes através da libertação do Lula. Porque por mais que você possa impor um presidente, como é o que aconteceu com o Bolsonaro, e na sequência pode ser o Mourão como vice, mas também através de uma eleição que retirou do processo eleitoral aquele que tinha mais votos, por mais que você possa impor isso para as pessoas, você não vai impor para as pessoas que aceitem isso e trabalhem da mesma forma, invistam da mesma forma, acreditem da mesma forma. Então, dois processos. Internamente, a gente tem um povo que olha e fala, olha, eu até gostaria de fazer isso, mas eu não sei, o Lula está preso, eu não confio nessa economia. E lá fora, nós temos um investidor que pensa, olha, o Brasil é um lugar bom de se investir, mão de obra, matéria-prima, consumidores, mas e se de uma hora para outra explode uma revolução, porque esses caras estão mantendo o Lula preso? Então, a raiz da desgraça no Brasil é o início do golpe, e a continuidade da desgraça, a árvore da desgraça do Brasil, cresce enquanto o Lula está preso. O adubo para a árvore da desgraça do Brasil é a prisão do Lula. Então eu não vejo alternativa para o Mourão conseguir aplicar uma política de desenvolvimento dentro do Brasil, alternativa que não seja a libertação do Lula. Eles tentaram matar o Lula na cabeça do brasileiro, não deu. Eles tentaram matar o Lula na cabeça dos investidores internacionais, não deu. E agora, Bolsonaro jamais libertaria o Lula por coerência de discurso, apesar dele precisar. O Mourão já não tem essa obrigação de manter ele preso. Com certeza, Léo, bem lembrado. Deixa eu trazer aqui o comentário do Márcio Santos dizendo: um país que está perdido desde o golpe, entregue à própria sorte, acho que o foco tem que ser a liberdade do Lula. Exatamente o que você mencionou agora há pouco, Léo. Agora, eu queria que você comentasse também o pacote lançado pelo Sérgio Moro, ministro da Justiça. Pacote contra o crime organizado, né, anunciado hoje.
são medidas assim que estão gerando muita polêmica, né? A principal delas é a que praticamente elimina as penas dos policiais que matem em serviço, nos autos de resistência, né? Que talvez tenha sido uma medida para ganhar o coração aí dos bolsonaristas. Quando ele anunciou essa medida, entre várias outras, e o pacote ficou muito tempo na mídia, a reação foi todos os advogados, juristas, né? Um candidato a presidente, como Guilherme Boulos, muitas pessoas estão dizendo que ele praticamente decretou uma pena de morte informal no Brasil. A polícia vai poder matar suspeitos e vai poder alegar que o suspeito tentou resistir, né? E aí não vai haver nenhum tipo de penalidade, Léo, o que pode ampliar muito a violência policial no Brasil. Você chegou a ver o noticiário sobre esse pacote do Moro, não? Áudio, Léo. Opa, essa lenga-lenga antiga, a gente sabe que isso é mais um salto eleitoreiro do eixo bolsonariano, e quando eu falo salto eleitoreiro, eu falo responder para a sociedade aquilo que a sociedade gostaria de ouvir. A sociedade que é composta talvez por uma grande maioria de analfabetos, dentro dos estudados, pouquíssimos entendem de segurança pública. Mesmo assim, quando você responde que você vai agir com extrema rigidez contra o criminoso, você acaba conquistando as pessoas. Isso porque quase todos já foram vítimas de algum crime. E a primeira coisa que qualquer pessoa que foi vítima de um crime pensa é: esse maldito devia estar morto, essa pessoa devia morrer. Então, dessa forma, você realmente consegue conquistar uma certa popularidade. E eu vejo nesse momento o Sérgio Moro fazendo campanha política, uma campanha política para tentar manter essa ordem de que esse governo estaria fazendo alguma coisa útil. A gente sabe que, muito pelo contrário, isso vai incentivar a criminalidade. Imagina, Léo, que hoje, se você tiver um desafeto, você pode contratar o policial para matar esse desafeto, e o policial vai poder matar o desafeto agora de uma forma comercial ilícita, até sem ter o medo de responder um processo depois. As pessoas não conseguem ver os efeitos colaterais desse tipo de coisa. Olha, se uma gangue estiver disputando com a outra, aquela gangue conquistar a polícia, ela pode conquistar a polícia e contratar o extermínio da outra gangue. Então vai ser um extermínio legalizado. Você não combate a violência permitindo o aumento da violência. Não, você combate a violência desincentivando a viabilidade da violência. Léo, você já viu falar que alguém roubou a areia? Você já viu falar que alguém roubou terra? Não, o cara foi ali e roubou uma lata de terra. Não, porque o valor da terra é muito inferior ao trabalho daquela pessoa. Por mais que a areia tenha valor comercial, se aquela pessoa que está roubando a areia, se ela parar para trabalhar normalmente, dignamente, o trabalho dela vai render para ela muito mais dinheiro do que o que ela vai ganhar roubando a areia. Então, se você consegue dar dignidade para a sociedade, para que a sociedade consiga ter dinheiro sem precisar do crime, você vai ter que reprimir poucos desviantes. O número de desviantes vai aumentando à medida que a dignidade paga muito pouco. À medida que a honestidade paga pouco, à medida que o trabalho digno paga pouco, as pessoas vão abandonando o trabalho digno em direção à criminalidade. E é exatamente essa política meritocrática que está sendo sugerida aí pelo governo Bolsonaro que vai incentivando o crescimento do crime, porque, olha, o camarada, ele acaba entrando no crime organizado para a família não morrer de fome. Claro que tem muitos que são safados, mas muitos são conquistados para o crime organizado no momento de dificuldade. Então, eu acho que é uma grande propaganda, é dar continuidade à ideia de que é o governo que veio para solucionar os problemas, mas pela falta de conhecimento das pessoas em território nacional, isso acaba soando bem, por mais que especialistas digam que isso é absurdo. Uma pessoa que ou já foi roubada, ou já sofreu algum tipo de agressão, ou conhece alguém que sofreu algum tipo de agressão, elas são a favor de qualquer atrocidade contra o criminoso. A única coisa que elas não percebem é que talvez seria mais interessante não deixar que o criminoso viesse a ser criminoso, que um ser humano tornasse criminoso. E os países de primeiro mundo conseguem fazer isso muito bem, dando condições para que as pessoas consigam trabalhar dignamente. Não, no Brasil, primeiro você tira o trabalho digno, aumenta a criminalidade, depois consegue se eleger. O mesmo cara que gerou alto desemprego, o mesmo cara que fez a criminalidade aumentar, usa essa bandeira da criminalidade que veio do alto desemprego para se eleger e fica mantendo essa criminalidade alta para continuar no poder. Isso é feio, isso é ridículo, mas o grande problema é como que o povão vai saber que está sendo feito de otário nesse sentido?
Né? Como que o povão vai saber que o cara que arruma o telhado é o mesmo cara que passa de noite e joga uma pedra para furar o telhado? É bem difícil. Léo, olha aqui que interessante. Acabo de receber aqui mais uma mensagem do presidente Lula, né? Vou mostrar para você aqui ao vivo. É emocionante. Vamos ver se o pessoal consegue ler. Tem a luz aqui que reflete, mas aqui dá para mostrar um pouquinho. Deixa eu ver se aqui é distância. Não, aqui piora. Aqui. Vou ler para as pessoas. Caro Leonardo, tenho assistido muitas coisas do canal 247 e tenho gostado muito. Tem muita gente boa. Parabéns. Continue assim que um dia teremos uma TV de qualidade política no Brasil. Dê um abraço em todos os colaboradores. Então você recebe o primeiro abraço aqui ao vivo do presidente Lula. Obrigado, Lula. Obrigado ao Marcola que enviou esse recado. Né? Então realmente é muito gratificante saber que a gente tem um telespectador muito importante, que seria presidente da República hoje no Brasil, se a gente não tivesse vivido todo esse... Né, é uma coisa absolutamente surreal, né? Um golpe contra uma presidente honesta, afastada sem crime de responsabilidade, a prisão política do Lula, a condenação sumária em segunda instância, o Barroso suando frio no TSE para deixar o Lula fora da eleição, a facada que ninguém sabe que aconteceu ou não, né? Então, realmente, olha, não daria para prever nem no roteiro, assim, sabe, daqueles filmes de vilões, assim, né? Aquela novela, nem Odete Roitman. Não dava para imaginar que uma coisa tão absurda aconteceria num país tão relevante como o Brasil. E a gente está aqui, então, queria compartilhar com todo mundo que está nos assistindo, né, que muitos dos programas da TV 247 são gravados, colocados num pendrive e levados, né, para o presidente Lula, que pode espetar esse pendrive na televisão. Então ele está podendo assistir a cada um de nós, né? Então é importante que vocês saibam disso também, porque vocês fazem parte desta história. Vocês que estão aqui na TV 247, vocês ajudam a confortar o presidente Lula, que é vítima de uma grande injustiça. Léo, queria passar para você comentar. Realmente foi muito legal receber esse bilhete em pleno programa. Passo para você. Até esqueci o que eu ia te perguntar. Aumenta, Léo. Muito importante, Léo. E eu acho que esse tipo de posicionamento de grandes líderes é o que acaba gerando um pouco de energia para as pessoas que estão trabalhando contra um golpe, né? Porque o golpe do sistema financeiro, a tendência é que o golpe do sistema financeiro sufoque os comunicadores financeiramente. Aqueles que têm ideologia, eles acabam lutando até de uma forma mais enfática, né? Acaba gerando um pouco aí de combustível para esses comunicadores continuarem lutando. Imagino que o resto da turma da 247 toda vai estar muito feliz quando receber essa mensagem também. Já é a segunda, é importante lembrar isso. Eu, particularmente, é a segunda que eu recebo, né? Uma difusa e uma concentrada. E é muito bom. Claro que é muito bom e muito importante. É muito importante também que, claro, que os veículos de esquerda se unam nesse sentido agora, principalmente as lideranças de esquerda trabalhem juntas nesse Lula livre, porque agora é possível, Léo. Agora é possível. E eu falo, o ponto de vista que eu tenho nesse momento é que por mais que o Mourão tenha vindo junto com o Bolsonaro, se o Mourão quiser governar, ele precisa unir esquerda e direita, senão vai continuar essa confusão para o resto da vida. E a melhor forma de fazer com que o Mourão una a esquerda e a direita e trabalhe até na libertação do Lula é a esquerda trabalhar no sentido de colocar o Mourão no poder e não deixar a direita fazer isso. Mais importante que o Bolsonaro cair é o Sérgio Moro cair também, porque o Sérgio Moro vai trabalhar desesperadamente para evitar as investigações que possam colocá-lo, de repente, para responder algum processo, né? Léo, deixa eu ler aqui o Márcio Santos. Olha, incompetência como juiz, incompetência como ministro. Muito triste voltar ao século passado. Quem vai parar o Brasil? Obrigado, meu presidente. Peraí, tem gente aqui que a gente tem que, infelizmente, cortar, porque continua vindo com discurso de ódio. E a gente tem que falar, discurso de ódio, gente, não faz bem para a pessoa fica mais feia, a pessoa pode ter problemas de saúde, a pessoa pode ter várias complicações quando ela assume o discurso de ódio. Então, para o seu bem, por favor, né, não faça discurso de ódio neste canal, porque ele não é compatível com a mensagem que a gente tenta transmitir. Importante, Léo, isso é importante, não é brincadeira por causa da coincidência. É provado que esse ódio intenso e essa militância por ódio causa câncer. Então, não estou falando que isso seja a causa,
Mas imagina uma pessoa que há 28 anos utiliza o ódio como matéria-prima para fazer campanha política. Então, não usem essa direção. Eleitores do Bolsonaro, não usem essa direção. Não usem o ódio contra o adversário político. Usem propostas que consigam mostrar que vocês são melhores que o adversário político. O preço pode ser ter que passar por uma cirurgia ou talvez até nem voltar do hospital. Pois é, Léo. E aí o que eu queria te perguntar era sobre isso, porque as pessoas têm feito comparações com o Tancredo Neves, e eu vivi muito o Tancredo, né? Porque eu era adolescente, né? Foi aquela comoção quando o Tancredo seria o primeiro presidente, depois os militares, né? Todo mundo muito animado com a volta da democracia, ainda que não tivesse sido um presidente eleito, e de repente ele morre antes da posse, né? Todo mundo estava ligado no caso do Tancredo. A diferença que eu sinto aqui, as elites não estão nem aí para o Bolsonaro, não. As elites estão achando o seguinte, porra, talvez seja melhor o Mourão, né? É aquela questão, acho que é maior. Olha, 90% dos representantes do que a gente conhece como elite prefeririam o Mourão. Aqueles que estão com o Bolsonaro é um bolsão de fanatismo na sociedade brasileira, mas mesmo esses não estão assim muito, vamos dizer assim, fervorosos ali. Você não vê pessoas rezando na porta do hospital, né? Porque com o Tancredo foi assim, as pessoas iam lá rezar, dormiam, tinha vigília à noite. O Brasil era um país condenado se o Tancredo não pudesse seguir na presidência. A que você atribui essa indiferença em relação ao estado de saúde do Bolsonaro? Eu atribuo uma campanha toda fundamentada em mentira. O Bolsonaro, ele envergonhou praticamente todos que votaram nele, principalmente depois do caso Queiroz, depois dos posicionamentos vergonhosos do Bolsonaro, ele envergonhou todos os seus eleitores. Tem aquele que não quer dar o braço a torcer, mas mesmo que não quer dar o braço a torcer, não vai continuar levantando bandeira, ele vai só responder. O cara que antes fazia militância, brigava e atacava, hoje ele só se defende. Ele virou aquele cachorrinho que percebeu a sua insignificância, percebeu o seu tamanho, mas no momento em que algum outro se aproxima, ele começa a rosnar para tentar assustar. Essa é a situação da maioria do eleitorado do Bolsonaro hoje. As desculpas que a gente tem, e essas desculpas começaram a surgir uma semana depois das eleições, quando ficou provada a questão das eleições terem sido influenciadas por kit gay e mamadeira erótica. A desculpa é que não tinha ninguém melhor. Bolsonaro não tem apoiadores, o Bolsonaro tem pessoas que ele conquistou para odiarem o PT, que é bem diferente dele ter pessoas que o amam. Parei para tossir, Léo, achei que você ia assumir na sequência. Não, já que você está sem som, eu vou continuar aqui. Eu estava lendo porque chegou outra mensagem também, ó. Do Lula também? Também. Ele mandou aqui também para as meninas do Por Elas. Então já dou os parabéns aqui para Daphne Andréia Truz e a Nani Pérez, né? E olha que o Lula assistiu a entrevista da Maud Thiriot, que foi nesse sábado. Queridas companheiras do programa Por Elas, parabéns, né? Simone, Nani, Andréia, e parabéns a nossa convidada Maud, que foi extraordinária na fala e nas respostas. Né? Gostei muito, não vou fazer comentários, só quando estiver livre. Gostaria de debater o assunto. A luta continua. Lula, olha que emocionante, olha, elas vão ficar emocionadas, né? Então, realmente, o Lula, ele tem uma dimensão que ultrapassa. Não é porque ele está mandando uma mensagem para a gente, é porque, porra, ele está atento, ele está fazendo a leitura política, ele tem muito mais coragem política do que todos que estão soltos do lado de fora, Léo. O Lula realmente, assim, ele dá uma lição naqueles que ficam, não, deixa eu ver, eu tô com medo de assumir uma posição assim, assado, né? O Lula realmente, né, parabéns, né? Fala, Léo. O Lula é a posição, Léo. Lula é a posição, né? O Lula é a posição, não tem essa. O Lula não tem que assumir uma posição, o Lula é a posição. É o que eu falo, olha, não há possibilidade de recuperação social e econômica que não passe por Lula livre. Olha, podem libertar o Lula e o Lula depois chegar na frente do microfone e falar: estou encerrando a minha carreira política, nunca mais vou fazer mais nada. A partir daí, aquela agressão que aconteceu, que tirou várias pessoas do mercado comercial, tirou várias pessoas da expectativa de investimento, a partir daí essas pessoas desencanam. Peraí, o Lula foi liberto e ele não quer mais mexer com política. Mas enquanto o seu representante está preso, você pirraça.
Simples assim. A elite precisa entender que ela não está lidando com porcos, Léo. É muito fácil para um dono de uma fazenda decidir o que vai acontecer com os porcos que estão dentro do chiqueiro. Isso é muito fácil. É muito fácil para o dono da fazenda decidir: meus bois ali no curral, faço eu o que eu quiser fazer deles. Mas uma sociedade não é bois no curral, nem porcos no chiqueiro. A sociedade tem sentimentos, percebe o que aconteceu. Então você pode falar: o presidente é o Bolsonaro. Você pode falar, a partir de agora não tem mais previdência, não tem direito trabalhista, não tem mais nada disso. Mas quem produz? Vocês já pararam para pensar que quem produz é o povo? Olha, políticos não produzem, juízes não produzem, Ministério Público não produz. Quem produz é o trabalhador. E é esse trabalhador que vocês estão tirando da produção. É esse trabalhador que vocês estão desrespeitando. Vamos lembrar, Bolsonaro pode ter vencido no segundo turno? Sim, venceu. Mas quem tinha mais de 50% dos votos válidos nas pesquisas quando foi preso é o Lula. Vocês acham que essas pessoas que queriam votar no Lula hoje estão tranquilas? Hoje vão investir? Agora, básico, Léo, isso é assim, a pergunta básica que eu faço para qualquer bobo de dentro do Brasil que acha mesmo que é melhor manter o Lula preso. O fato do Lula estar preso gera uma incerteza gigante do que vai acontecer no futuro do Brasil. Se a gente vai ter uma revolução, se a gente vai ter uma mudada radical na política, se o Bolsonaro fica, se o Bolsonaro cai, se chega o Lula, se volta o Lula, você investiria num país com um nível de incerteza desse? Claro. A gente, enquanto mantém o Lula preso, a gente só espanta investimento interno, espanta vontade de empreender, vontade de trabalhar, vontade de consumir. Quem fala isso com muita clareza é o Celso Amorim. O Brasil só vai ter paz, crescimento e prosperidade quando o Lula estiver solto. Ricardo Lacerda critica essa questão dessas falas relacionadas ao Mourão. Obrigado, Ricardo, mas a gente não pode voltar a esse tema agora, porque já está quase na hora do boa noite. E o Luiz Silva aqui no Superchat dizendo: só amor, ódio nunca, né? Então essa mensagem que eu acho que a gente deve deixar como mensagem final, Léo, para todo mundo que está nos acompanhando, dizendo o seguinte: a sociedade brasileira está tendo uma oportunidade riquíssima de aprendizado, né? Ela percebeu o que aconteceu com o Brasil nesses últimos 4 anos em que o vírus do ódio foi inoculado por forças internacionais no Brasil. Foram agentes internacionais que inocularam o veneno do ódio, né? Havia interesses: quebrar empresas brasileiras, tomar riquezas nacionais, levar o petróleo. Muitas pessoas ficaram desempregadas, muitas pessoas hoje têm um patrimônio menor do que tinham, né? O Brasil realmente causa perplexidade e vergonha no mundo. Davos foi uma questão patética, né? E a família que liderou esse processo hoje está no hospital. Não desejamos isso para ninguém, né? Mas, obviamente, né, o ódio não constrói absolutamente nada. E o Lula, que sempre foi um ponto de luz na sociedade brasileira, continua sendo. O Lula continua sendo um ponto de luz mesmo estando preso, né? Então eu queria fechar com essa mensagem. Queria agradecer aqui ao superchat do João Vitor do Vale, dizendo: boa noite, Lula ganhará o prêmio Nobel da Paz. Léo, acredito nisso também piamente. Acho que só Lula salva o Brasil, né, dessa escuridão, né, dessa noite trevosa tão longa, né, que tem que acabar em algum momento. Agradeço aqui a Maria Celeste. Passo você para fazer o encerramento antes que a gente já chame aqui o pessoal do Boa Noite. Sim, Léo, e olha, muito obrigado a todos que estão assistindo aqui. Lembrando vocês, eu volto mais tarde, às 10 da noite, aqui nesse canal, com o Léo Stoppa ao vivo. E, lógico, desculpa por ter chegado um pouco tarde hoje, né? Essas coisas aí de radiador fervendo. E quando a gente fala, Léo, importante, só um ponto final, quando a gente fala que só Lula livre resolve o problema do Brasil, a gente não está querendo dizer que não exista outro líder competente o suficiente que, se tivesse oportunidade, poderia resolver o problema. A gente está falando que houve um desrespeito. E esse desrespeito desmotiva, gera insegurança, é investidor que tem medo de investir, é povo que tem medo de consumir, é povo que tem medo de voltar. Às vezes o cara não quer montar uma barraquinha de hambúrguer, porque o cara não sabe se o Brasil vai ter depois uma revolução comunista. As pessoas não acreditam no Brasil enquanto o Brasil mantém na prisão um cara que representava mais da metade do povo. É um golpe de Estado, gente. É um golpe de Estado. Enquanto tiver em golpe de Estado, ninguém acredita. Simples assim. É só pensar dessa forma. Não é querer dizer que aquele candidato não teria a competência do Lula para gerir a presidência. Sim, claro que teria, se ele tivesse vencido o Lula nas urnas. E não se mais da metade do voto do povo tivesse sido colocado na cadeia. Simples assim.
Léo, pessoal. Obrigado a você. Vamos ficar com boa noite aí daqui a pouquinho. Estão entrando lá Paulo, Gisele e Alex, né? E obrigado ao presidente Lula pelo comentário feito em relação à nossa TV 247. Obrigado a todos, grande abraço e até daqui a pouquinho com boa noite. Valeu, gente.